Na reforma política aprovada pelo Congresso Nacional, 7 itens foram vetados, inclusive o que permitia a doação de empresas a campanhas eleitorais. E você sabe quais são as outras mudanças? Estamos em ano eleitoral e é preciso ficar atento. E este é o assunto do nosso debate de hoje. Para participar dessa discussão, nós recebemos aqui no estúdio a Lenise Amaral, que ela é chefe de cartório aqui em Montes Claros, o vice-presidente da 11ª subseção da OAB de Montes Claros, Herbert Alcântara, e o cientista político Geelison Ferreira Silva. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Vamos começar então falando com o vice-presidente aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. Explica para a gente, Herbert, sobre uma campanha que a OAB está desenvolvendo de combate ao Caixa 2. Boa tarde. A OAB, a sociedade brasileira, ela anseia por transformações significativas. Dentre essas transformações, nós podemos ter, agora com a reforma política em 2015, que vai refletir de forma direta na campanha e nas eleições de 2016. Essas modificações, elas foram através na doação de campanha, no gasto de campanha, nas filiações. E a OAB, preocupado com a OAB, juntamente com outros órgãos da sociedade civil, preocupado com a questão da institucionalização desses gastos de campanha, nós promovemos uma campanha contra o Caixa 2. O que significa? Na reforma foi proibido o investimento e a doação de campanha por empresas, agora sendo possível somente pelo partido e também por pessoa física. Nossa preocupação maior é em proteger que a proibição proibição da doação de campanha pelas empresas vire um incentivo para o ilícito de doação na formação do Caixa 2. Essa semana, inclusive, teve uma reunião aqui em Montes Claros, convocando vários representantes da sociedade para também trabalhar como fiscalizadores desse crime. Como é que vai funcionar essa fiscalização? Explica para a gente. Perfeito. A OAB, ela, através das suas subseções, que são mais de 1.300 subseções no Brasil, ela será um comitê, elas serão os comitês de recebimento de denúncias. Ou seja, aquele cidadão que percebe um ilícito eleitoral, ele poderá informar as subseções e a subseção encaminhará e orientará aos órgãos fiscalizadores, Ministério Público, polícias, para tomar as providências cabíveis. Denise, o que essas alterações vão causar nessas eleições de 2016? Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos. Houve a mini-reforma eleitoral, né, agora em 2015, assim, houveram muitas mudanças pontuais, mas basicamente as principais reformas foram no sentido de diminuir o período eleitoral como um todo, alterando também datas e prazos. Então, o registro de candidatura, por exemplo, que era 5 de julho, agora passa para 15 de agosto. A redução da campanha eleitoral, que era de 90 dias, agora passa para 45 dias, começando no dia 16 de agosto. O prazo para filiação partidária também foi alterado para 6 meses antes do pleito, até dia 2 de abril. O financiamento público de campanhas também foi alterado, o financiamento de campanhas como um todo. Redução dos gastos de campanha. E também, antes, os próprios partidos estabeleciam os valores, agora o TSE vai fixar os parâmetros para esses valores e várias outras alterações que vão influenciar e alterar o nosso trabalho e também as próprias eleições. Existe um teto aí, né? Existe um teto, um limite para... O TSE alterou, né? Antes, se o TSE não fixasse a lei, os partidos fixavam o valor máximo de gastos. Hoje, esses parâmetros já foram fixados com base nos valores gastos nas eleições de 2012. Então, hoje nós temos parâmetros, limites de gastos, e com isso reduz os custos da campanha eleitoral e multa para quem exceder esse valor. Vai mudar também um pouquinho para os eleitores a questão do biométrico, né? O voto vai precisar passar por essa análise da digital da pessoa. 249 municípios de Minas já estão fazendo o recadastramento biométrico. Montes Claros não é obrigatório, mas os eleitores que quiserem comparecer já podem, para tornar também o voto mais seguro, através da biometria. Nós já estamos funcionando lá no cartório, já procedendo já com o recolhimento das digitais. Então, para Montes Claros, este ano ainda não vai ser obrigatório? Não é obrigatório, nossas eleições serão mistas, então aqueles que comparecerem, eles vão se identificar biometricamente e os outros da forma tradicional, os mesários digitando os títulos. Então, as eleições também vão ser mais complexas, vão ser mais demoradas, porque parte dos eleitores vão estar com a biometria e outra parte não. Em outras regiões já foram feitas caravanas, inclusive, né? Sim, inclusive aqui também teve dois municípios obrigatórios, juramento, Claros Poções. Nos municípios que é obrigatório, os eleitores devem comparecer. Nos demais, não necessariamente agora. Geelison, desde a primeira eleição no Brasil, muita coisa mudou. A gente pode dizer que houve um avanço? Na minha opinião, sim, houve um avanço significativo, especialmente no que diz respeito à redução
dos custos de campanha. Um dos principais problemas no sistema político brasileiro no que tange a incentivos à corrupção é justamente o financiamento de campanha. As campanhas são muito caras, para que as candidaturas elas sejam competitivas, muitas vezes políticos em parceria com o setor privado encontram alternativas de enviesar, digamos assim, o processo eleitoral e o próprio Estado. Então é muito importante essa redução dos custos de campanha para que haja uma maior igualdade entre os competidores e para que o dinheiro não seja decisivo na disputa eleitoral. Afinal de contas, de acordo com os princípios constitucionais, os princípios da democracia, a igualdade entre todos os cidadãos e, portanto, não deve haver nenhum tipo de candidato que obtenha alguma vantagem em que o outro também não possa acessar. Então, esse é um avanço significativo, um avanço importante para a democracia brasileira. Muito bom. Voltando a falar com a Lenísia, o que mudou também foi o tempo da propaganda eleitoral, né? Sim. A propaganda eleitoral de 90 dias passou para 45 dias, então foi uma mudança bem substancial. No horário na TV e na rádio mudou de 45 para 35 dias, então os candidatos terão um tempo mais curto. Algumas restrições também, por exemplo, faixas, cartazes de 4 metros quadrados, hoje só papel e adesivo de meio metro quadrado. Então isso vai fazer com que os novos candidatos realmente busquem o eleitor diretamente, no boca a boca. A divulgação vai ser mais curta nesse ano. Em relação a essa questão eletrônica, que não teria, chegou a se comentar que não teria a votação usando a urna eletrônica. A que pé que está isso, ministro? Não, hoje no Brasil a eleição vai ser totalmente eletrônica, porque o TSE nós estamos com as urnas mais antigas, de 2004. Então a proposta era mudar essas urnas e a possibilidade de não fazer eleição. Mas isso já foi resolvido, essas urnas foram preparadas novamente, então a eleição no Brasil hoje vai ser 100% eletrônica. Urna eletrônica tem prazo de validade, né? Sim. O objetivo agora é mudar, que as urnas sejam mais modernas, mas essas de 2004 ainda serão usadas nessa eleição. Ok. Herbert, falando sobre corrupção, essa reforma política, você acredita que tende a reduzir esses casos que a gente está acostumado a noticiar na TV? Com certeza. Nós teremos sim uma participação em massa nessa campanha, com essa diminuição de gastos, com limitação de gastos para as campanhas. Nós teremos sim uma mobilização maior da sociedade e é nesse intuito que a OAB participa dessa campanha contra o Caixa 2, para que a sociedade ela tenha e participe na elaboração e na busca daqueles que cometem ilícitos eleitorais. Qual vai ser o processo de uma denúncia? Como é que vai ser o encaminhamento dessas denúncias que vocês da comissão vão receber? Perfeito. As subseções irão receber uma cartilha para orientar aquelas denúncias que tenham fundamento. Nós temos que deixar bem claro também que não serão oficializadas e nem instrumentalizadas qualquer tipo de denúncia. A denúncia com fundamento, com provas, serão encaminhadas aos órgãos competentes para fazer análise e, consequentemente, a instauração de processo. Vale ressaltar que devem ser produzidas provas, né? Devem existir provas. Perfeito. A OAB participará através de cartilhas orientando a população como produzir essas provas. Ok. Vamos falar um pouquinho mais com o Gelson. A população já está cansada dessa política, baseada no troca de interesse. Isso tende a mudar, você acredita? Sim, eu acredito que essa seja uma tendência das eleições de 2016, já que com a redução dos custos das campanhas eleitorais, aqueles que já estão instituídos, assim, digamos, no poder, que têm uma maior facilidade de arrecadação de recursos para a campanha, eles terão uma maior limitação. Então, o que vai favorecer o surgimento de novas lideranças e além disso, com a redução do prazo da campanha, é necessário, como a Lenira chamou a atenção, uma maior proximidade com o eleitor e estratégias mais ágeis de se chegar até o eleitor e apresentar as propostas num prazo mais curto de tempo, que vai requerer muita organização, planejamento e não necessariamente dinheiro. Vou fazer a mesma pergunta para os três. Pode começar com você mesmo, Gélis. Qual que é o candidato que o eleitor deve ficar atento em relação a ele? Aquele candidato que, de fato, converse com o eleitor, que escute o eleitor, que tenha uma conexão, que tenha uma identificação, que seja íntegro, que não tenha um passado manchado por corrupção, por envolvimento em atividades ilícitas, comprovadas, julgadas. Então é importante que o eleitor ele tenha que busque de fato informações, e além disso que tenha um plano de governo que atenda ao seu interesse.
que atenda a maioria da população. Denise, o voto é a ferramenta de melhora, né? Sim, e eu gostaria até de dar uma dica para os eleitores, que eles têm uma ferramenta em mãos, que é a internet, tem um site do TRE e do TSE. Então o eleitor ele deve pesquisar. Os candidatos vão estar colocando lá a prestação de contas, a cada 72 horas eles vão ter que colocar todos os gastos, o que eles receberam. Então, eles podem pesquisar o perfil do candidato e estar atento também àqueles que cumprem as normas de propaganda, as normas de prestações de contas, pesquisar a vida pregressa e buscar realmente aquele que tem um perfil adequado. Herbert, a gente mostrou que o primeiro passo foi dado para essa comissão de combate ao Caixa 2. Uma próxima reunião vai ser realizada no dia 22 na OAB. É importante que a população participe, né? Perfeito. Convidamos toda a sociedade a participar no dia 22 de fevereiro próximo, na sede da OAB, aqui em Montes Claros, de uma palestra do presidente, que encabeçou, juntamente com o presidente nacional, Marcos Vinícius, da OAB, para falar como serão esses procedimentos e como a sociedade deve agir. Ok, muito obrigado pela participação de vocês. Uma boa lição para todos nós, né? Obrigada. Ok, obrigado.